Olá, internauta, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, Débora Costa. Obrigada, Débora, pela sua participação. Olá, Leandro, é um prazer estar aqui novamente. E você já sabe, internauta, hoje vamos falar do Grande Prêmio da China no circuito de Xangai, que acontece no próximo domingo, dia 12 de abril. Débora, no último programa nós tínhamos falado que, obviamente, esses circuitos mais modernos, como o de Xangai, como o de Sepang, como o da Rússia, são circuitos de alta, circuitos de que, claro, falar em velocidade de Fórmula 1 é quase praticamente a mesma coisa. Mas nesse circuito, a característica principal são duas grandes retas, sendo que tem a maior do calendário. Isso favorece quem para você nessa prova? Falar em velocidade de Fórmula 1 parece redundante, mas realmente isso é uma peculiaridade desse circuito de Xangai, por causa das duas retas. Uma, inclusive, é a maior de todos os circuitos, né, do calendário deste ano, tem 1.170 metros. Então, isso favorece, Leandro, a ultrapassagem, favorece as equipes mais potentes, as melhores equipes que têm o melhor motor, incluindo Ferrari, Mercedes e Williams. São as equipes que vão se dar bem nesse circuito justamente por causa dessa possibilidade de ultrapassagens. Acredito que a Ferrari ela vai se dar melhor nesse quesito, porque a Mercedes mostrou muitos problemas na questão da ultrapassagem na prova em Sepang. Por que favorece essas equipes? Porque elas têm os motores mais potentes. Dessas grandes equipes, a Red Bull vai ficar apertada, porque ela mostrou nas duas primeiras provas que vem enfrentando problemas, principalmente com o motor Renault, e tem perdido muita potência. Então, com essas retas longas, seguidas de curvas muito de alta também, algumas curvas de baixa, a Red Bull vai ficar para trás. Então, para mim, quem vai ser favorecido nessa prova são as grandes equipes mesmo, principalmente Ferrari, melhor dizendo, e Mercedes. E é um circuito que estreou na temporada em 2004, e ao longo desses anos já foram 11 grandes prêmios disputados. O maior vencedor, na minha opinião, o grande favorito da prova, o britânico Lewis Hamilton, atual campeão do mundo. Sim. Nessa disputa entre Hamilton e Rosberg, você vê alguma diferença? Questão piloto, talvez? É claro que a gente já sabe lógico. A gente acredita que o Hamilton seja mais rápido do que o Rosberg. Mas tem como o Rosberg tirar essa vantagem do Hamilton, já que ele é o maior vencedor dessa prova? O Rosberg, primeiro, ele tem que entrar no campeonato, porque tivemos duas provas e ele simplesmente entrou como coadjuvante mesmo, não apareceu, não brigou, deixou o Sebastian Vettel chegar com muita facilidade em Sepang, que até me surpreendeu. Ele foi vice-campeão no ano passado, até a última prova ele estava brigando pelo título e ainda parece que não acordou para a vida esse ano. Acho difícil, Leandro, o Rosberg conseguir tirar vantagem do Hamilton, principalmente pela característica da pista, que favorece velocidade. O Hamilton é mais veloz, é mais brigador que o Rosberg, mas acho que o principal diferencial aí é o Rosberg entrar primeiro na pista para brigar, porque até agora ele não mostrou muito serviço, não. É engraçado que a gente fala da velocidade do Hamilton, mas quem tem o recorde da pista é o próprio Nico Rosberg, numa prova que ele fez ano passado, na qual ele ficou em segundo lugar. Débora, falando dos brasileiros, o Felipe Nasser e o Felipe Massa, primeiro o Felipe Massa, a gente já sabe que o carro dele é muito rápido, é muito bom, mas o time da Williams tem enfrentado muitos problemas, principalmente no pit stop. Foi isso que causou, por exemplo, a queda dele para o Vettel lá na Austrália. O Massa, ele como piloto, ele já se mostrou que esse ano ele está um pouco mais estável do que esteve, por exemplo, no primeiro semestre da temporada passada. Você vê alguma chance de pódio? Você vê alguma possibilidade para o Massa nessa prova? É uma prova boa para o Felipe Massa, principalmente porque o carro da Williams ele vai bem em retas longas. O Felipe Massa, ele mesmo já afirmou nos últimos dias que acha que é uma prova que a equipe vai bem, principalmente porque é um circuito muito parecido com o de Barcelona, onde aconteceu praticamente toda a pré-temporada da Fórmula 1, então a equipe ela tem muitos dados que podem ser usados. Acredito, Leandro, que o Felipe Massa pode ir muito bem, sim, se a Williams também colaborar nesse sentido. Tem que agir mais rápido nos boxes, tem que adotar uma estratégia melhor. Dependendo do carro, o carro é muito bom, pode brigar mais com a Ferrari, com a Mercedes. E o principal problema para o Massa mesmo é a questão do desgaste dos pneus. É um problema que todo mundo já está preocupado, porque é um asfalto muito agressivo
Sim. uma pista muito seca e que acaba gerando um efeito chamado graining, que é a borracha vai soltando muito rápido e isso atrapalha principalmente os compostos traseiros. A Pirelli ainda não divulgou quais serão os pneus que ela vai levar, mas loucura, né? Provavelmente serão os médios e duros mesmo. Provavelmente. O médio é melhor porque ele consegue adotar muito bem a velocidade e durabilidade. Então, provavelmente vai ser o composto mais usado. E eles acreditam que vai ser uma pista de duas paradas só. Acho que pode dar 3 pitstops, sim. Não tem a questão do calor, igual em Sepang, principalmente porque a China agora é primavera e ainda é um pouco frio. Sim. Então, esses compostos médios e duros, eles demoram um pouco mais para aquecer. Então, essa é outra dúvida das equipes, como aquecê-los mais rapidamente. Mas eu acho que, voltando a falar aí da Williams, ela tem que se mostrar também um pouco mais agressiva, tem uma aerodinâmica muito boa, aproveitar a asa traseira, aproveitar as grandes retas, tentar ultrapassagens para chegar aí no terceiro, quarto lugar. A minha dúvida com relação à Williams é se ela vai conseguir bater a Ferrari de Vettel. A gente já viu que o Vettel conseguiu dominar o Grande Prêmio da Malásia através da cabeça, né? Através do cérebro. A Ferrari fez uma estratégia muito boa. Parece que, no caso, a gente já tinha comentado sobre isso, a Mercedes se acomodou. E o Hamilton e o Rosberg acharam que iam ganhar a prova na hora que quisessem. Não foi o caso, o Vettel foi lá, se aproveitou das situações da pista da Malásia, da pista de Kuala Lumpur, lá em Sepang. Agora, no caso da Williams e no caso do Grande Prêmio da China, a gente já sabe que isso vai ser, como você falou, isso não vai acontecer, já que a gente não tem previsão de chuva, provavelmente a temperatura vai estar amena, como você falou, e não há um calor tão grande assim lá em Xangai. Agora, falando do Felipe Nasser, o Felipe Nasser ele teve 2 corridas bem distintas, né? A primeira corrida na qual ele ficou em 5º lugar, com a Sauber fazendo algo que ninguém esperava, também numa corrida de 15 carros, ela conseguiu colocar um pouco daquilo que ela pode fazer ao longo da temporada. É claro que ela não vai repetir esse 5º lugar tão cedo, mas a gente viu que é um carro que tem pode ter um desempenho superior, sim, e o Felipe Nasser também é um piloto muito rápido. Agora aconteceu o contrário no Grande Prêmio da Malásia, né, onde o circuito já estava com grid cheio, a prova estava mais difícil e aí ele não conseguiu repetir o desempenho. Como você vê isso em Xangai? Eu acho que em Xangai vai ser a mesma coisa de Sepang. Os carros agora se desenvolveram um pouco melhor. A Sauber não é uma equipe competitiva, uma equipe ali para brigar das primeiras posições. Ela, em Sepang, Felipe Nasser terminou em 12º, se não me engano, mas assim, é o esperado para uma equipe do tamanho da Sauber. Nessa prova em específico, o Nasser ele é muito rápido, mas o carro não vai acompanhar. Não tem como. É muito difícil ele conseguir repetir um 5º, 6º lugar. Acho que ele vai para uma zona de pontuação, sim, principalmente porque as duas McLarens praticamente são fora dessa zona. Mas tem ainda a Toro Rosso, que é melhor, que tem um motor mais estável. A Red Bull, apesar dos problemas, ainda tem grandes competidores, como o Daniel Ricciardo. Então acho que o Felipe Nasser ele pode tentar ali um 9º, 10º lugar mesmo, que está de bom tamanho. Tá ótimo tamanho, ainda mais para quem está estreando na categoria máxima do automobilismo mundial. Então, Débora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Obrigada, Leandro, por estar aqui novamente. Então, tá bom. Então, obrigado, internauta, pela sua participação. Fiquem com Deus e até a próxima.